Então, essas tecnologias estão evoluindo, vão continuar evoluindo, mas vão ficar no seu espaço de mercado. Muito boas para fazer determinadas coisas, mas não vão substituir um profissional, nem vão ser a base do desenvolvimento dos sistemas. Tem muita coisa que você não consegue colocar em inteligência artificial, não consegue colocar em máquina. Essas, uma série de coisas que você tem, intuição, entender numa conversa com o cliente, se você está propondo, por exemplo, um projeto de um sistema, se ele está gostando da ideia ou não. Às vezes ele não está expressando aquilo de uma forma clara através de texto, mas pelos gestos você está vendo que ele não está gostando, pela expressão do rosto dele. Então são coisas que eu, como humano, consigo interpretar. E não necessariamente o ferramenta de Vibe Code. Então, Vibe Code tem seu papel, tem, mas não vai ser substituto de absolutamente nenhum profissional. Tive o prazer enorme de conversar com César Taurion numa exclusiva para o podcast Líder de Elite. Esse cara é fera. Ele é advisor de IA, é um executivo sênior com mais de 45 anos de experiência, profundo conhecimento no desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial, com sua primeira experiência na área obtida no final dos anos 80, quando a tecnologia adotada era conhecida como Expert Systems. De lá para cá, desenvolveu dezenas de projetos de inteligência artificial. Foi diretor de novas tecnologias da IBM e diretor de IT Strategy da PwC. Curta, que está sensacional esse bate-papo. E quem é o César Taurion pelo próprio César? Boas-vindas, meu caro. Obrigado, Carlos. Para mim é uma honra estar aqui com você e conversando, ou melhor, nos divertindo bastante sobre esse tema de inteligência artificial. Uma rápida retrospectiva da minha carreira profissional, sem tomar muito tempo, mas eu estou há bastante décadas, eu diria, nesse mundo de tecnologia, há mais de 4 décadas, e uma das atividades principais sempre foi olhar de perto e trabalhar com inteligência artificial. A minha primeira experiência veio lá do final dos anos 80, quando a Ó, tecnologia topo da arte eram os chamados sistemas especialistas, expert systems, onde você procurava absorver o conteúdo do processo decisório de um especialista. O projeto que eu participei foi bastante interessante, mas nós chegamos a uma conclusão. Primeiro, que você não conseguia pegar todos as nuances de um processo decisório, porque o que está num livro, por exemplo, é só processo de análise de crédito, um especialista que era um analista de crédito, era, digamos, o fomentador do conteúdo das informações e do processo de decisão que ele tomava. Mas por ser especialista, ele tinha muitas decisões que eram intuitivas, que não estão no livro de regras da corporação, né, do banco. Então, nós conseguimos colocar em código, que era basicamente uma grande árvore de decisão, o que estava no livro, mas não o conteúdo humano. Obviamente, ficou como resultado um estagiário muito básico, custo altíssimo de manter, e o projeto foi descontinuado. Mas foi uma experiência que me chamou a atenção para esse negócio que chama-se inteligência artificial. Era bastante falado, teve um hype naquele momento, mas um hype muito localizado, porque era pessoal de tecnologia que se envolvia nisso. Não tinha as redes sociais, não tinha toda essa repercussão que está tendo hoje a inteligência artificial generativa. E ao longo dessas décadas eu fui trabalhando e, obviamente, acompanhando e desenvolvendo projetos à medida que as tecnologias iam evoluindo. O machine learning foi uma próxima etapa, lá para os anos 2000, 2000 e pouco. Falamos mais profundamente e tive boas e más experiências com aprendizado profundo lá para 2016, 2017. E mais recentemente, né, quando surgiu o ChatGPT, e aí foi a explosão da IA generativa, envolvi vários projetos e estou atuando bastante nesse contexto. Portanto, eu vivenciei, digamos, os altos e baixos, os períodos de euforia e os períodos de frustração, chamados invernos da inteligência artificial, ao longo dessas décadas.
Isso me ajuda muito a filtrar muita coisa, filtrar o que é entusiasmo, frenesi da realidade. Acho que isso me ajuda bastante. E na minha vida profissional, trabalhei em diversas empresas, além de trabalhar em empresas da indústria petrolífera, como na Shell, bancos como o Chase Manhattan. Eu trabalhei na PwC, eu fui um dos diretores de tecnologia da PwC, e quando a PwC, em 2001, foi comprada pela IBM, me tornei IBMista. E aí, como diretor de novas tecnologias, atuei bastante em grandes projetos e fazendo conexão do centro de pesquisa com alguns grandes clientes aqui no nosso país. E depois que saí do mundo corporativo, lá para 2015, eu venho vivenciando muito 3 atividades que me divertem bastante. Uma é trabalhar em termos de junto à academia, né, trabalhar junto à academia com cursos como na PUC do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, na Dom Cabral, sempre para executivos. Também palestras e advisory de corporações. O tema IA tem sido meu tema nos últimos 10 anos. E também tenho escrito bastante, uma coisa que eu gosto de fazer. Tem vários livros publicados, mas ultimamente tenho escrito só post no LinkedIn. Então, essas atividades, elas me permitem me manter atualizado e, ao mesmo tempo, me dar uma visão panorâmica muito boa que está acontecendo no mercado. O fato de você estar fazendo uma palestra aqui, conversando com o executivo ali, uma média de 3, 4 reuniões com executivos por dia de empresas diferentes. Isso dá uma visão panorâmica muito legal, né. É um termômetro do que o mercado está pensando, principalmente médias e grandes empresas, e que deu certo, o que que não deu certo, e como faço advisory em alguns projetos de inteligência artificial, dá para sentir ali com a mão na massa o que realmente faz sentido. Eu tento traduzir toda essa experiência nos posts do LinkedIn. Então você falou, eu fico muito honrado de você dizer que é um fã, porque eu coloco ali o que eu estou vendo e o que eu estou sentindo e a minha opinião. E está ali para exatamente as pessoas comentarem e debaterem. Quer dizer, não sou influenciador do tipo, fazer isso para ter clique, não há o mínimo interesse nisso. É simplesmente colocar ali uma exposição de ideias para as pessoas debaterem, concordarem ou discordarem. Eu acho que o negócio legal de uma rede social como o LinkedIn é exatamente você ter a oportunidade de trocar ideias com as pessoas, concordando e discordando, e daí gerando debates. E aí nosso conhecimento avança. Com meu conhecimento soma ao seu, é muito mais proveitoso. Meu conhecimento não desaparece, ele aumenta, e o seu conhecimento também não desaparece, ele aumenta. Então eu gosto muito do LinkedIn exatamente por essa possibilidade de interação. Fantástico. Você já mencionou alguns pontos chaves que eu tenho grande curiosidade, vai ser o tema do podcast, provavelmente vai ser o título, né. Você falou sobre a questão do inverno da tecnologia de inteligência artificial, assim como acontece com muitas outras tecnologias. Mas tem os momentos de euforia, né, as hypes, mencionou um momento histórico aí muito interessante dos sistemas especialistas, ainda que eu não tenha vivenciado de perto, né, estudei um pouco, porque eu sou formado originalmente em computação pela Unicamp, depois pratiquei um pouquinho de sistemas preditivos na IBM também, fomos colegas na IBM, mas em momentos diferentes, provavelmente. Falando um pouco de hype, se você pudesse dar uma visão geral dentro da sua percepção, né, do que está acontecendo. Tem os sensacionalistas, tem as pessoas que querem ganhar em cima, que criam apavoram as pessoas, e hoje a gente já está vendo esse movimento contrariado, porque é mais barato contratar pessoas do que ficar remendando IA, que está fazendo uma série de bobagens, é muito mais seguro, então ficar pageando IA com pessoas, mas é mais fácil você simplesmente escrever, aprender, criar esse know-how para se desenvolver depois. Então eu gostaria que você desse uma visão geral da sua Uhum. percepção, o que está acontecendo hoje, e depois a gente dá uma sequência a partir desse ponto de partida. Legal, Carlos. Deixa eu dar um panorama geral do que é esse conjunto de tecnologias que nós chamamos de inteligência artificial, que eu acho que vai dar para ajudar a conceituar melhor a minha conversa posterior. Imagine uma grande bola. Essa grande bola, ou um círculo, é o que nós chamamos de inteligência artificial. Você tem diversas técnicas, algumas probabilísticas, outras não probabilísticas. Mas aí nós vamos pegar as probabilísticas e colocar num círculo menor chamado machine learning, onde você tem basicamente aí o início do que nós chamamos de inteligência artificial probabilística baseada em estatística. À medida que a tecnologia vai avançando, você consegue mais computação, poder computacional, e consegue mais dados digitais são gerados. Isso permite você criar
modelos mais sofisticados, com mais camadas de rede neural, porque nós começamos com machine learning e chamamos de aprendizado profundo. É uma evolução, digamos, causada pelo avanço tecnológico das técnicas de machine learning. Dentro de deep learning, você tem diversas técnicas e, mais recentemente, apareceu a IA generativa. Algumas técnicas, mas uma que se destacou muito foi baseada nos modelos Transformer, onde o ChatGPT e outros surgiram. Qual a diferença dos anteriores para cá? Os anteriores são basicamente o que a gente roda no dia a dia. Manutenção preditiva, a detecção de fraudes. Você pega, por exemplo, uma empresa como o Uber, tem um monte de modelos de inteligência artificial rodando. Tempo de chegada estimado do motorista, precificação dinâmica, tudo isso é inteligência artificial. Mas era uma inteligência artificial que estava escondido debaixo de camadas do software. A gente usava, mas muitas vezes não sabia que estava usando. Eu vou comprar um sistema de detecção de fraudes. Tá cheio de inteligência artificial lá dentro, mas eu não estava comprando inteligência artificial, estava comprando uma solução que, por acaso, embarcava para resolver o problema, inteligência artificial. Com o ChatGPT, houve uma mudança significativa na interação. Primeiro, uma democratização, todo mundo usar inteligência artificial, falar inteligência artificial. E como nós confundimos muito fluência com inteligência, começamos a considerar que ali tinha não uma máquina, um modelo probabilístico, mas ser inteligente, que entendia as minhas perguntas através de prompts e me respondia, algumas vezes até com alguns erros, as chamadas alucinações, mas respondia de maneira satisfatória a maior parte das vezes. Isso criou, assim, digamos, uma histeria muito grande. E pelo fato de termos redes sociais, que facilita a disseminação de informações, começaram a aparecer os especialistas de inteligência artificial de 2022 para cá. Aí, 2 a 3 meses depois do ChatGPT, já tinha um porrão de especialistas, AI experts, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, falando baboseiras, coisas assim que se olhava, meu Deus, como é que alguém consegue falar uma coisa dessa? E óbvio, como grande parte, obviamente tem muita gente competente, mas grande parte desse pessoal tem interesses comerciais através de cliques e assim por diante, são monetizados dessa forma, obviamente chama atenção através de coisas bem dramáticas. A IA vai acabar com os empregos, a IA vai fazer isso, a IA vai fazer aquilo. E claro que eram municiados pelos CEOs das Big Techs, porque estava no momento de falar de IA. É muito dinheiro que foi investido e o pessoal tinha que recuperar esse dinheiro. Bilhões e bilhões, chegando talvez a centenas de bilhões de dólares de investimento em centros de computação, em data centers, eu tinha que recuperar esse dinheiro, tinha que pelo menos aumentar aí a base de clientes, a base de usuários, e obviamente eles começavam com declarações bombásticas e os influenciadores, "Oh, que legal, não precisamos mais de advogados, oh, não precisamos mais de desenvolvedores, mata a carreira X, a carreira Y." Isso chama atenção. E tem um lado negativo desse hype todo, né? Porque isso não é real. Nós estamos falando, primeiro, de um sistema que trabalha com probabilidades. Né? Você pega um modelo generativo, ChatGPT, Claude, ele trabalha com probabilidades. Ele não entende do que eu falo, que ele transforma toda meu texto em pedaço de palavras tokens e faz correlação entre tokens. E quando ele responde, ele está gerando para mim tokens. Ele não tem a mínima ideia da palavra que ele vai gerar no final. Tem um token que, de repente, tem, por exemplo, caminhão, você tem o on. O on pode ser usado em avião, campeão, caminhão. Então, quando tem uma determinada palavra, que ele gera o caminho, depois gera o nhão, aí vai assim por diante. E depois do nhão, talvez tenha o banco. Então, terminou a palavra. E vai avançando, gerando token, sem saber até onde vai, até que chega um determinado token que tem um espaço e ponto. A chance mais provável de aparecer após um determinado conjunto de tokens é esse ponto. Então ele coloca ali, mas ele não sabe nem que ali termina uma frase, um simples token. Então, quando ele gera para você algo que você acha fantástico, uma poesia tão bonita, ele não sabe que está gerando uma poesia. Para ele, uma poesia, uma linha de código, são tokens. Ele simplesmente gera tokens. Mas como nós encaramos aquela fluência como inteligência, nós damos um valor equívoco ao que ele está fazendo. Se a gente começar a entender o que realmente é um sistema probabilístico, legal, vamos usar onde funciona bem, mas sabendo que eu não estou falando com alguém que conhece o assunto, simplesmente lida com
caminhão de dados, digamos, simplificando, como se lesse toda a internet, usasse isso para criar sua tokenização e trabalhar em cima disso. Mas essa é a questão. Como é muito fácil de interagir e você pode se tornar expert em escrever prompts, você traduz isso como expert em inteligência artificial. Mas lembrando aquele círculo, a IA generativa é um pequeno ciclo dentro daquilo. Eu ser experto nisso é interessante, mas eu não sou um expert em inteligência artificial. Tem muita coisa fora da IA generativa. Então, eu acredito que hoje, depois de muitas experiências frustradas, muito dinheiro jogado fora, as empresas estão começando a ver que, opa, esse caminho aqui que eu segui, digamos, impulsionado pelo FOMO, né, Fear of Missing Out, medo de ficar para trás, pelo efeito cardume, né, eu vou porque você está indo, não sei por quê, mas estamos atrasados e assim por diante. As empresas estão vendo que fazem e fizeram muitos testes, POCs, dão certo, com resultado concreto. Não que a IA generativa não funcione, funciona, desde que você aplique no momento certo. Você quer fazer alguma coisa de análise preditiva? Não é IA generativa, é análise preditiva e modelos preditivos. Você quer fazer uma análise de imagens médicas? Você vai usar modelos já consolidados, modelos classificatórios, não vai usar IA generativa. Então, quando você começa a entender o papel de cada tipo de inteligência artificial, você começa a encaixar o Lego direitinho. Aqui resolve esse problema, aqui não. Portanto, a IA generativa tem sua aplicabilidade desde que usada no lugar certo. Esse hype começa aos pouquinhos a sair digamos, do dia a dia, ainda está muito, mas começa a sair, não apenas pelas experiências que nós já estamos tendo, mostrando aonde deu certo, onde não deu certo, e também pelo começando a ver um curso mais sensato do CEO das Big Techs, porque se aproximando do momento daquele salto para o IPO, eles têm que ser muito mais realistas. Ou seja, para colocar as ações no mercado, eu tenho que mostrar de onde é que vem a receita. Então, eu tenho que abrir realmente a caixa preta, e aí eu preciso deixar de falar aquelas coisas, o mundo vai acabar, que isso assusta, para falar coisas Claro. que realmente ajudem o pessoal a adotar a inteligência artificial e gerar receita. Senão, eu não consigo ter um IPO de sucesso. Tem 2 perguntas aí que estão presentes comigo aqui. Primeiro, você acredita que existe alguma possibilidade de os seres humanos não colocarem os guardrails adequados, começarem a terceirizar responsabilidades para IA, de realmente acontecer não necessariamente uma hecatombe, né, uma catástrofe gigantesca, mas a gente já viu algumas coisas pequenas, mas sair meio do controle, essa eu gostaria de te ouvir. E a segunda é, estamos vivendo de fato uma bolha econômica acima das IAs? Legal, acho que perguntas bem instigantes. Vamos falar da perda de controle. Eu vejo potenciais riscos em coisas muito localizadas. Se você não faz o controle adequado, no por exemplo, nos sistemas de inteligência artificial que lidam com coisas perigosas como a vida das pessoas na área de saúde, sim, você pode causar, danos e até morte de pessoas, levar pessoas a óbito por erros do sistema, por falta de governança adequada, por falta de uma orquestração dos agentes que estão lá. Os agentes não, principalmente quando o pessoal fala muito em agentes, automatizar processo, coloca uma camada de orquestração, que pode ser sofisticada ou pode ser muito frágil, e alguns modelos probabilísticos embaixo. Muitos deles LLMs, Large Language Models, que são os ChatGPTs da vida. Ah, eles não garantem resposta correta. Eles garantem, para eles está correto, que aquele momento, aquelas palavras, ou aquele conjunto de tokens é o mais correto, o mais plausível estatisticamente. Então, está correto. Ele chegou à conclusão correta. Agora, aquilo talvez não faça nenhum sentido. Uma pequena diferença de 10 miligramas de uma dosagem para 1.000 miligramas pode ser fatal. Então, eu vejo possibilidade disso acontecer nessas situações. Mas, causar uma hecatombe mundial, não, porque precisaria da integração de tantos sistemas, tantos processos, que hoje a gente não consegue, e a IA não consegue juntar esses processos. Quem junta realmente são as pessoas que estão envolvidas nisso. Então eu não consigo juntar tantos processos diferentes, de coisas completamente diferentes para criar
ataquismo muito grande. Eu creio sim problemas sérios localizados. Como falei, na medicina, pode ser na área financeira, mas localizados. Dificilmente aconteceria de uma forma muito mais ampla. Eu acho que tem muito de exagero nesse tópico. E o segundo, em relação à bolha, eu acredito que nós estamos vivenciando sim um momento de bolha. Quando a gente fala em momento de bolha, a impressão que tem, se a bolha estoura, é que pum, não vejo isso. Eu vejo que o primeiro sintoma do estouro da bolha é sair do hype para ir no mundo real. Em vez de eu usar IA para tudo quanto é coisa, ou seja, a primeira coisa que eu faço, vamos botar IA e depois eu vejo se isso dá certo ou não, à medida que os custos começam a ficar mais caros, que a realidade começa a bater à porta, você começa a olhar a forma correta. Qual o problema que eu tenho? A IA pode resolver? Pode, vou usar. E não já começar com IA como solução. Hoje, eu vejo muito isso. A IA é a solução. Eu não sei qual é o problema, mas eu sei que a solução é colocar a IA. Tenta aqui, tenta colar, isso não vai a lugar nenhum. Então, nós vamos sair dessa bolha e vamos cair no mundo real. E ao sair dessa bolha, inevitavelmente, isso vai afetar ah, as empresas que estão completamente comprometidas com inteligência artificial, os fornecedores. Aquela ideia de se construir de data centers em preço astronômico, que nós vamos precisar de mais e mais capacidade computacional, provavelmente vai acabar morrendo, porque se a exponencial é esperado, a gente começa a ver que não está sendo alcançado, e realmente não está, muitos data centers estão sendo usados pela metade, ou até menos, então nós vamos começar a ver que muitos investimentos vão deixar de acontecer, haver um desinvestimento, e provavelmente muitos desses data centers já em operação vão começar a se tornar, eu diria assim, totalmente antieconômicos. Vão ser um juízo imenso. Por quê? A manutenção deles é cara. Segundo ponto, você tem que trocar de equipamento de tempos em tempos, pela obsolescência da evolução tecnológica do hardware. Então você vai começar a fazer digamos, uma desinstalação, desativação de data centers. Significa que as empresas vão implodir? Não. É que aquela expectativa de chegar a um determinado patamar não vai ser alcançada e vamos chegar ao valor real que as empresas vão ter em termos de valuation, o valor real da adoção da inteligência artificial nas empresas. Então, como bolha, eu vejo isso, sair desse blá blá blá, essa histeria e frenesi para a realidade, que vai ser muito mais abaixo do que se projeta aí nesse blá 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 de discussão muito exagerado. Bom, muito bom. Já tenho outras perguntas na cabeça, César. O assunto é muito interessante e à medida que alguns mitos são quebrados, né, a gente começa a pensar nas próximas outras questões. Agora eu tenho uma curiosidade, do a gente vê o seu posicionamento, a qualidade com que você escreve, com que você trabalha, pensado. Dá para ver claramente, né, que talvez nem sei se você utiliza de alguma forma a inteligência artificial para te ajudar a escrever, porque não parece, porque é algo muito humanizado, muito real, muito vívido e é congruente, né, com o seu estilo. A curiosidade que eu tenho é, no dia a dia, que ferramentas você tem utilizado, gratuitas ou pagas, e para que você utiliza essas Uhum. ferramentas no dia a dia de inteligência artificial? Porque hoje é muito fácil, você paga R$ 100, você tem uma assinatura aí de É. uma ferramenta que é capaz de fazer muitas coisas. Eu tenho diversas ferramentas assim, e até para escrever um post, eu gosto de escrever, eu escrevo texto, mas o que acontece? Uma ferramenta de inteligência artificial me ajuda. Para me aprofundar em determinado tema, tem que ler muitos artigos. E muitos artigos, talvez sejam grandes demais, a inteligência artificial, esses modelos podem fazer o resumo para mim, me dá uma ideia básica. Perfeito. Então isso me ajuda a aumentar a minha base de conhecimento. Em vez de ler 5, 10 papers, eu leio uns 5 ou 10 que me chamam a atenção e os outros 20 ou 30 eu consigo pegar um resumo para juntar isso. Isso aqui me dá um Perfeito. site melhor para gerar um conteúdo. Eu uso a inteligência artificial muitas vezes para gerar uma imagem, para ilustrar o post. Eu vou conversando com ela e dizendo o que eu quero, em termos de ilustração, e ela vai gerando, a gente vai ajustando. Se eu fizesse à mão, usando Photoshop, seria muito, muito mais demorado. Então, ela me ajuda bastante. Outra coisa que eu uso muito para me ajudar nos posts é, às vezes tem uma frase que você não acha legal. Você pede a ela para dar uma frase alternativa e você vê se aquilo se encaixa.
Às vezes tá um texto, você relê, eu falo: "Pô, isso aqui não ficou legal essa frase. Será que tem uma alternativa?" Às vezes é uma maneira de colocar um sinônimo ou inverter uma palavra, que você por estar tão, acostumado ao seu estilo, que você está tão enviesado que não consegue ver. Então é como fosse um auxiliar que Certo. me dá uma olhadinha nisso. E eu também faço muito pedir a ele para dar uma visão bastante contraditória, contraponto ao que eu escrevi. Diz: "Onde é que está a omissão? Onde é que eu errei? Dá a sua opinião". Tô falando, quer dizer, eu não estou falando nesse sentido da opinião, porque não tenho opinião, Sim, sim. mas, eh, eu peço contraponto para ver se realmente eu não deixei buracos ali, alguma coisa assim. Então me ajuda bastante, né. Um conteúdo sai o meu conteúdo sai mais adequado exatamente porque eu tenho um auxiliar, meu ajudante aqui. Mas não é ele que gera, eu não falo para ele: "Eu tenho um tema assim, escreva um post". Eu acho que isso aí é um absurdo. Até recentemente eu bloqueei um agente que se auto-intitula, executivo de digital, né, e que fazia comentários nos meus posts. Pô, espera aí, eu estou escrevendo para pessoas que vão ler e se gostarem pode se dar o trabalho de responder, fazer um comentário. Exato. Uma ferramenta que tem nada a ver e está respondendo de uma forma automática. Isso não me interessa, eu não quero ferramenta me respondendo, isso não traz ganho nenhum para a sociedade. Acho que a gente tem que ter a relação humana nesse ponto. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. E eu uso então as ferramentas, eu tenho o ChatGPT, o Gemini, eu tenho o Perplexity, o Claude Code que eu uso, eu gosto de brincar um pouco de código. Então, tem o Copilot aí nas ferramentas Word, então eu estou usando no dia a dia isso. Me ajuda também nos trabalhos de advisor, eventualmente fazer resumo de vários artigos. Pô, tem que falar numa discussão, eu participo do conselho de algumas empresas, tem que sintetizar algumas informações, então eu pego essas informações, as ferramentas sintetizam e eu crio minha discussão, minha narrativa para o conselho baseado em muitas informações. Valido, muitas vezes, quando dá alguns números, eu nunca peço para dar números, porque eu não posso garantir que o resultado seja aquele. Números eu vou, digamos, no original, no fonte, ver, deixa eu ver o número dele, porque às vezes dá certo, às vezes dá errado. Para ele, tanto faz, né. Então, esse é um ponto importante. Mas é uma ferramenta que me ajuda bastante no meu dia a dia academia, das sugestões de slides. "Pô, tem essa ideia aqui, que imagem você acha que poderia ser interessante para explicar isso que eu estou falando?". Às vezes você não tem o insight da imagem, ele me dá sugestões. Sim. Pô, legal, eu vou lá, procuro, peço para construir ou procuro uma foto que sintetize aquilo. Então, é uma ferramenta bastante útil, desde que a gente saiba que nós estamos falando com uma ferramenta e não com uma pessoa que eu vou terceirizar meu pensamento crítico, minha opinião para a ferramenta. Ela vai me dar uma resposta média. É o conjunto de informações da internet que vai sintetizar de alguma forma, né, para responder aquele prompt, vai dar para mim, quer dizer, não é uma resposta pessoal, é uma média que talvez não seja o que eu quero dizer. A resposta é minha e uso as ferramentas para me ajudar. Você já se surpreendeu em algum momento ou está se surpreendendo com algum tipo de resultado ou aplicação que hoje a inteligência artificial resolve como problema? Tem muita coisa interessante que traz retorno muito bom. Se a gente falar de inteligência artificial como todo, os modelos preditivos nos ajudam em muitas coisas. Eu vejo resultados absolutamente fantásticos na manutenção preditiva. Trabalhei no conselho de uma rede hospitalar, a gente conseguiu fazer bastante coisa com modelos classificatórios preditivos, por exemplo, lista de imagem de câncer de mama, por exemplo, não substituindo o médico, alterando a ordem que ele vai olhar na triagem, por exemplo. Quando eu tenho uma assertividade muito boa em termos de identificação positiva que ele tem um câncer de mama, eu coloco na frente de outros casos que o sistema me dá ali uma baixa probabilidade de ocorrência de câncer. Porque eu sei que os médicos, radiologistas, ao longo do dia vão ficando cansados. Vou Claro. pegar ele mais animado, mais entusiasmado no início do dia os casos mais light, né, mais uma, digamos, mais uma comprovação do modelo. Mas não é substituir o diagnóstico, e o por um modelo, absolutamente não. Então, bons resultados na área médica. Então, a gente tem visto resultados funcionando muito bem. E quanto à IA generativa, sim, IA generativa, principalmente 2 aspectos, ou ela junto a outros modelos,
Que aí, por exemplo, eu consigo ter, acima de um diagnóstico feito por um especialista, eu consigo transformar isso num texto mais inteligível por exemplo, como eu não sou médico, mas médico escreve para médico. Então você pega um diagnóstico de, por exemplo, um ortopedista, alguma coisa, vem um monte de coisa que você olha assim, que aconteceu comigo uma vez, um problema no joelho, e quando eu vi o diagnóstico, eu falei: "Pô, eu vou para uma cadeira de rodas, por que diabo é isso?". Aí você pega a ferramenta e ele explica para você. Então, quando você junta isso, você pega diagnóstico, consegue fazer tradução para uma linguagem mais humana, e você, como paciente, ao ler aquilo, você está mais bem preparado para ter um diálogo com o médico. Você consegue fazer as perguntas certas. Você sabe o que você está perguntando. Você sabe por que ele está, de alguma forma, te recomendando um determinado tratamento. Você consegue dialogar de uma forma melhor, né? Melhor o conteúdo da, da conversa entre um profissional, aí no caso, o médico e o seu paciente. Então, eu vejo resultados muito bons. Por exemplo, para fazer resumo de coisas, principalmente, eu tenho alguns temas além da tecnologia que eu curto muito, história, um pouco eu gosto, estou estudando mais profundamente filosofia, então ele consegue digamos, acelerar o meu aprendizado através de resumos e através de diálogos que eu consigo ter com essas ferramentas. Olha, eu li esse texto aqui, me dá uma interpretação disso, daí eu interpreto, peço para ele dar uma opinião, opinião entre aspas, mas aí eu começo a exercitar essas coisas, estudo a filosofia, a me aprofundar na história, em alguns pontos históricos, de uma forma muito mais acelerada do que eu fazia antes, né. Eu sempre fiz isso, mas era mais demorado. Agora eu consigo fazer com muito mais rapidez e digamos, minha base de conhecimento sobre esses temas está aumentando também muito rapidamente. Isso para mim é muito legal, para mim é uma prova que a tecnologia me ajuda, tanto que eu uso cada vez mais. Acho. Agora que você compartilhou que você gosta e está estudando filosofia, a gente vai para lá um pouquinho. Tem algumas empresas, a gente sabe que tem interesses em aumentar, às vezes, o medo, né, e tudo mais. Mas a própria Anthropic, publicou um manual de como tratar bem, né, da inteligência artificial que, assim, que a gente não sabe se tem consciência, mas vai que tenha, vai que não tenha, como a gente deveria trabalhar. Tem filósofo falando que desenvolveu consciência. Eu particularmente não acredito nisso, porque consciência quando se entende, né, a essência do negócio que é probabilístico, né, que é um conjunto de decisões infinitamente maiores do que a gente tinha lá atrás com sistemas especialistas. É difícil imaginar que isso vai brotar vida, uma alma, uma consciência de alguma forma. Qual é a grande motivação por trás dessa visão de consciência? Simplesmente eu gostaria de te ouvir, não tem ponto de chegada, eu gostaria de aprender contigo aí seus insights sobre isso. E a outra coisa que fica muito presente com isso é qual o impacto social humano, talvez pontual, em grande escala, onde a gente tem robôs andando, essas inteligências ou super predições ou superfluência, né, como você estava falando, gostei muito da distinção da velocidade na fluência versus inteligência, e que você começa a ver umas coisas meio malucas, né, gente casando com bots, né, com robôs, tem pessoas começam a ela perder a conexão com a realidade, né. Chega a ser ridículo pra gente que tá com a cabeça um pouquinho mais no eixo, né, eu acho, mas eu gostaria de te ouvir sobre a evolução, pra onde vai esse negócio, né, qual que é a sua percepção disso? São pontos Legal. de entradas, escolhe o que você quiser aí. Vamos por partes, né, acho que esse vai ser um bate-papo bem legal. Pena que não tem um vinho aqui pra gente na Se próxima você quiser a gente pega um pouquinho lá pra continuar. ainda não dá para materializar ele aqui, né, ainda está longe essa tecnologia. Mas, o termo inteligência artificial apareceu em 1956, nós estamos falando aí de 70. E naquela época, quando foi criado, tinha alguns objetivos, foram um grupo de pesquisa, de pesquisadores se reuniram para discutir, na época se falava muito em cibernética, e aí, criou-se o termo inteligência artificial, entre outros motivos, porque se imaginava que se poderia colocar, o ser humano, o cérebro humano dentro de uma máquina, naquela época, com as máquinas limitadíssimas, né. Meu relógio de pulsões tem mais capacidade computacional que o maior computador daquela época. Eh, então obviamente tinha ali uma interesse em captar investimento.
Um nome chamativo aconteceu. E esse é o nome acho errado, porque a gente fala inteligência artificial, dá a impressão, comparando com o ser humano, nós estamos falando de um ser inteligente. Não é. Ah, tem redes neurais. Não. Você pega um neurônio humano e um neurônio de máquina, um neurônio de uma rede neural é uma fórmula matemática. Por isso que eu não acredito que tenha condição de ter consciência. A fórmula matemática não tem consciência. Juntando milhares de fórmulas matemáticas, também não vai ter consciência. Eu não posso perguntar, digamos, a uma derivada alguma coisa, o que que ela pensa sobre alguma coisa. Ela calcula, junta um monte de fórmulas e dá um resultado probabilístico. Uma desses resultados, eu coloco uma camada imensa de software, de até mesmo software de if then else, aquele tradicional, para de alguma forma conduzir o processo. Por exemplo, quando você pega essas ferramentas mais modernas, ChatGPT, Codes da Anthropic, talvez uns 10, 15% do esforço de engenharia para construir aquele software, porque o modelo é um software, não é o modelo em si, é a camada de orquestração que está em torno disso. Então, por exemplo, quando você fala com o ChatGPT, escreve um prompt, você não fala com o modelo GPT, você fala com o programa ChatGPT. Então ele pega o seu prompt, obviamente decompõe isso em tokens, valida se o que você está escrevendo e pedindo está dentro dos parâmetros que a empresa colocou, em termos de eu quero matar alguém, ou quero uma forma de um veneno fantástico, obviamente isso está dentro, estaria dentro das regras de violação do aceitável como um todo. Ele não nem manda para o modelo, ele responde dizendo que ele não pode fazer esse tipo de coisa. Mas supondo que esteja dentro dos parâmetros, digamos, que ele aceita, a empresa, né, que construiu, no caso o OpenAI, o Anthropic, o Microsoft, que seja, ele vai construindo um prompt interno, ajustando baseado no que você pediu. E aí manda para o modelo responde, passa pela camada de orquestração que filtra a resposta, se não achar bem adequada, refaz o prompt interno e até que a resposta seja suficientemente adequada para responder a você, para ir para o mercado. E vai para você a resposta. Então, repara, tem uma camada de filtragem aí que não tem nada a ver com o modelo, que depende muito dos parâmetros do fornecedor da tecnologia. E aí tem, obviamente, seus vieses e do aspecto cultural, sociocultural. Por isso, uma resposta de um prompt para um modelo não é necessariamente igual ao de outro, pelo americano, para um chinês, porque não é o modelo que respondeu isso, é essa camada de orquestração que coloca os filtros. O modelo não tem ideologia, o modelo não tem absolutamente nada. E eu acho que uma outra curiosidade interessante para falar com quem está ouvindo é como é que esse modelo é criado, né? Primeiro você tem uma ideia, pegar um ChatGPT, por exemplo. O Google, a área de pesquisa do Google, escreveu um paper chamado Attention is All You Need, onde tem ali o modelo Transformer. E esse paper foi criado baseado em pesquisas que eles estavam fazendo para melhorar o Google Translate, melhorar a tradução. Ele se perdia em frases longas, palavras próximas ele conseguia, que as técnicas da época não conseguiam associar palavras no final da frase ao início da frase. Era muito ruim uma tradução de uma frase, né? Sentença você até conseguia razoavelmente bem, mas uma frase e um texto, então, era muito ruim. Então esse era o objetivo. Então você tem um paper, primeiro passo, mas o paper é um papel. Aí você escreve um software baseado nesse paper. Tem várias plataformas chamadas frameworks para gerar modelos matemáticos, modelos de código, é código mesmo. Legal, agora tem um programa que é um modelo. Só que esse programa não tem nada. Aí eu tenho que treinar. Bom, como é que eu vou treinar? Então você, no caso do Transformer, precisava de muitos dados. Vamos pegar dados da internet, pegar de sites, digitalizar livro, digitalizar revista, esses dados. E isso passa por vários sistemas, um sistema chamado Tokenizer, que transforma aquelas palavras em token e vai vendo digamos, o que é chamada atenção dos tokens. Esse token aparece bem próximo desse, então ele coloca um link de uma numeração, na verdade, porque ele só trabalha com números, o modelo trabalha com números, nem trabalha com palavras, é tudo fórmula matemática trabalha número. Eu não posso multiplicar cachorro por gato, eu tenho que multiplicar 2 por 2, né? Ou 2 por 3, supondo que o gato seja 3 e o cachorro seja 2. E isso vai gerando esses vetores, né, de tokens, e é a base de conhecimento do modelo. Legal. Se eu fizer um prompt em cima disso, vem uma resposta.
Só que a resposta totalmente baseada no que ele achou na internet. Na internet tem coisas boas e coisas ruins. Então, dependendo do que pode acontecer, do pedido que você fez, pode vir uma resposta tenebrosa, né? Te dar a fórmula de um veneno, por exemplo. Então, eu tenho que criar camadas de orquestração. Primeiro, treina a resposta do modelo para fazer os prompts internos através de técnicas como o aprendizado por reforço humano. Você manda um prompt, vem a resposta, e você, como humano, valida se aquela resposta está adequada ou não. Você retreinando o modelo, ajustando ele a um comportamento social adequado. Então, isso depois de algum tempo se torna um modelo treinado. Aí o modelo treinado ele é embutido num outro sistema, no caso do ChatGPT, que tem toda uma camada de orquestração. Então, dali que sai da ideia, vai lá para o modelo. Então, nós estamos falando aí de software, estamos falando de modelos matemáticos, nós estamos falando aí de alguns pontos aí, às vezes, passam obscuros. Por exemplo, quando ele responde alguma coisa, sempre tem um viés do próprio fornecedor da tecnologia que diz o que é o que não é adequado. E quando você Sim. começa a olhar alguns temas mais, digamos, vamos dizer assim, que você tem que tomar mais cuidado, mais frágeis, né, você não pode garantir que as respostas sejam, vamos chamar entre aspas, sinceras, elas passam por muitos filtros, esse é um ponto. Mas isso me leva à conclusão que eu não vou chegar a uma máquina consciente, porque eu tenho fórmulas matemáticas, tenho linha de código. Linha de código, fórmulas matemáticas, eu combino isso, não me dá consciência. Ele pode simular consciência pelos dados que estão lá, digamos, pelos processos de filtragem e viés embutidos. Posso simular empatia, posso simular consciência, posso simular uma série de sentimentos, mas é simplesmente nada na prática. Porque quando ele está simulando para você uma frase que, digamos, eu te amo, eu não posso viver sem você, vamos supor que seja um robô falando isso, ele está gerando tokens. Ele não tem nem ideia o que significa amar, não tem a mínima ideia o que é querer uma pessoa, o que é uma dor. Ele não tem ideia disso, não tem essa sensação de mundo que nós temos. Porque nós vivemos nesse mundo, né? O nosso neurônio está interagindo com tudo isso, as sensações físicas, o nosso cérebro, tudo isso está acontecendo. A máquina não, ele não tem sentimento nenhum, então não tem consciência. Esse é um ponto. Então, começou com essa ideia errada do nome, da inteligência artificial, que na verdade são sistemas probabilísticos, sofisticados, nada mais do que isso. E a gente criou esse clima aí de histeria, porque a máquina hoje, né, os modelos são bem fluentes. Então dá essa impressão de inteligência, que absolutamente não tem. São sistemas probabilísticos. Então eu não acredito na questão de um sistema consciente. E a questão de uma superinteligência, novamente, esses papos de AGI, Artificial General Intelligence, ou Super General Intelligence, que é basicamente essa máquina que resolveria os problemas do mundo, problemas que nós humanos não conseguimos resolver. Pô, nós construímos a máquina, nós construímos os modelos. A inteligência está nisso, não está nos modelos matemáticos. O modelo Exato. matemático alguém fez. Agora, ele vai responder as probabilidades. Não vejo uma máquina que seja capaz de controlar a humanidade. Pode simular muita coisa, mas não ter superinteligência. Até porque os modelos que nós temos hoje, eles são o que nós podemos chamar de narrow AIs, uma IA muito estreita, eles são fase kill. Então, o modelo que, digamos, que responde a, a, a geração de código, ele não vai dirigir um carro. Então, algum tempo atrás, falava-se muito, no futuro eu não preciso mais de um radiologista, como se o radiologista apenas analisasse imagem médica. Eu consigo ter uma boa assertividade na análise médica através de modelos preditivos, classificatórios realmente. Mas o médico, digamos, radiologista, ele analisa imagens, mas para chegar lá ele foi de carro. Casa, tem a mulher dele, tem um filho que ele gosta, tem um cachorrinho, tem uma vida social totalmente diferente de uma máquina. Uma máquina, quando responde alguma coisa, e você diz: "Pô, que legal, acertou", ela não vibra: "Ah, legal, vou tomar um chopp com meus amigos, comemorar porque eu fiz uma coisa fantástica". Ela não tem a mínima noção do que está fazendo, né, não é isso. Simplesmente, no dia seguinte, depois de ter desligado, se ligou, ela vai respondendo como se nada houvesse acontecido. Mas ela me entende ao longo do tempo? Não entende. Outro dia eu estava lendo até um post, o cara falou de veículos que se dizem autônomos, já está muito longe da autonomia, mas se dizem autônomos, que o veículo aprende com ele a direção depois
vai realmente fazer como ele dirigir como ele dirige. Não é verdade, porque os modelos estão lá para treinar. Você precisa pegar todos aqueles dados, retreinar e depois atualizar o modelo. Quer dizer, então não é em real time. Mesmo na interação que você tem hoje com os modelos, não existe o modelo aprendendo com você. Quando ele treina o modelo é treinado, os pesos, que são essas variações entre os tokens, são fixos, porque o volume é muito grande, não dá para fazer isso dinamicamente. Como é que você simula esse aprendizado assim em tempo real? É uma simulação. Algumas técnicas, que a gente chama janela de contexto, é colocar na memória os prompts anteriores para ele ter uma ideia do que você está pedindo. Então, quando você fizer alguma coisa, responder, ele tem uma base baseada no anterior, mas se você sair dali, desligar, voltar, zerar e reinicializar a discussão, ele não lembra. E em alguns casos, dependendo provavelmente, obviamente, de custos, né, depende do tipo de assinatura ou de modelo de negócio que vai acontecer, você pode criar memória persistente armazenando em disco esse histórico para 2 dias depois você recuperar. Mas isso não é o modelo que faz, é essa camada de orquestração e, obviamente, também aumenta o custo. Uma coisa é o custo de processamento que você tem naquela hora, j fritando tokens, outra é você armazenar informações como fosse um banco de dados para recuperar isso tempos depois, tem outro custo. Então, isso é possível? Tecnicamente é, mas não significa que o modelo entendeu você, aprendeu com você, simplesmente você armazenou coisas do seu histórico que podem ser úteis na resposta. Então, não vejo, sim, possibilidades com a tecnologia atual, de chegarmos a uma máquina superinteligente. Eu falo com a tecnologia atual que os modelos que nós temos hoje, classificatórios, preditivos, generativos, não nos levam nesse caminho, não nos levam. Podem surgir outros? Pode, como surgiram esses, pode surgir outros. 750, ninguém imaginava que o ser humano fosse à Lua. Em 1969, pousou-se na Lua. Então, não dá para dizer nunca vai acontecer, mas com as tecnologias atuais, com o que nós chamamos de inteligência artificial hoje, baseados em modelos classificatórios, preditivos, deep learning, modelos transformer, como ChatGPT, Code, etc, etc, não vamos chegar. Não vamos chegar lá. Antes da gente dar sequência, eu tenho mais umas perguntinhas para ti. Como a nossa audiência pode entrar em contato contigo? Qual a melhor maneira de te seguir, de chamar para uma apresentação, convidar você para um conselho? Legal. Eu tenho atuado muito em palestras em company, tenho atuado também em alguns conselhos, no advisor. Eu não faço mais consultoria daquelas de se mergulhar numa organização, ficar horas e horas. Passou disso. Hoje eu me divirto muito mais, né. Eu acho que eu consigo traduzir melhor meu conhecimento, experiências e compartilhar isso através de coisas mais, focadas em estratégia, em advising e assim por diante. E o meio mais fácil de conexão é o LinkedIn. O LinkedIn, eu coloco 3, 4 posts por dia, porque eu gosto de fazer isso. Geralmente eu vou escrevendo, paro eles no dia anterior, aí no dia seguinte eu releio, porque eu deixo adormecido, porque de um dia para o outro você esqueceu um pouquinho, quando você lê, é como se fosse um texto novo. Então, Verdade. eu releio, aí faço alguns ajustes e publico. Então, eu geralmente publico de manhã. Então, como todo dia eu tenho essa rotina, eu estou sempre acessando o LinkedIn. Então, a melhor maneira de me conectar é através do LinkedIn. Dali a gente, dependendo do tipo de contato que se quer, pode sair para um contato vídeo call, uma conversa por telefone, WhatsApp e assim por diante. Qual o futuro que você vê dessas ferramentas no coding, vibe coding que o pessoal está fazendo agora e não entende o que está fazendo, simplesmente fica falando, fica consumindo token? Você acredita que essa tecnologia vai evoluir? Você acredita que isso vai morrer? A ideia não é fazer uma previsão, mas usar o bom senso e a sua sabedoria que bem forte de como você antecipa esse movimento. Essas tecnologias, elas vão evoluindo isso naturalmente. Vão ficar no seu nicho de mercado. São ferramentas muito interessantes para você gerar aplicações isoladas, fazer um MVP, mas não um ambiente corporativo. E esse é um game que a gente vê muito. E quando você pega, por exemplo, influenciadores e artigos saindo no LinkedIn através de posts, e vi um sistema num fim de semana. Legal. Uma coisa é eu escrever um sistema pessoal, estão da minha casa, e Claro.
extrapolar para o ambiente corporativo. Eu não tenho regra de compliance, não tenho auditoria em cima de mim, não tenho absolutamente nada. E nem tem sistemas legados, integrar com outras coisas, não tem nada. Eu simplesmente fiz minha aplicaçãozinha, está lá rodando, está ótimo. O erro é extrapolar isso para o ambiente corporativo, que não é minha casa. Então, a minha experiência, minha produtividade individual não necessariamente consegue ser transplantada para um departamento, uma organização, para uma empresa como um todo. Então, são coisas muito diferentes. O Vibe Code funciona muito bem na produtividade individual, mas não necessariamente no ambiente corporativo vai trazer o mesmo retorno. Quando você pega, por exemplo, desenvolvimento de sistemas, tem muita coisa que é além do código. O código talvez seja o quê? 20% do tempo de desenvolvedor típico, 80% Exato. não é código. Esse 80% talvez eu consiga ganhar alguma coisinha. No teste eu posso gerar um conjunto de testes através de IA? Posso. Ganho um pouco, ganho um pouco. Mas o que eu ganho no código não necessariamente se vai traduzir num resultado final eh, tão melhor quanto se imagina. Vou dar um exemplo muito grosseiro, mas eh, eu moro no Rio de Janeiro e sempre trabalhei basicamente em São Paulo. Sempre foi São Paulo, tanto na Price quanto IBM. Basicamente, segunda a sexta eu estava em São Paulo ou viajando por aí fora. Antigamente eu fazia Rio-São Paulo com a Eletra, eram 55 minutos de voo. Hoje um jato, 737, um Airbus, 35 minutos de voo. Mas o tempo de ponta a ponta, ou seja, de casa até onde eu vou, hoje está maior. Por quê? A burocracia no aeroporto aumentou muito em relação a anos atrás. O trânsito piorou e os aeroportos ficaram superlotados com problemas de logística. Então, esse tempo todo torna-se maior. Eu ganhei no tempo de voo, ganhei, mas o ponta a ponta tornou-se pior. A mesma coisa, podemos colocar isso numa ferramenta para executar uma tarefa. Aquela tarefa se tornou melhor, mas nenhuma atividade, nenhuma profissão depende daquela tarefa especificamente. Ela é uma das dezenas de tarefas que um profissional faz, muitas vezes são tarefas interligadas, muitas vezes são tarefas que não têm nada a ver com o código, tem a ver com conversas com o cliente, com colegas, até de outros assuntos, de alguma forma acabam influenciando ali naquele código em determinado momento. Uma inspiração que ele tem numa conversa, às vezes uma piada. Então, essas tecnologias estão evoluindo, vão continuar evoluindo, mas vão ficar no seu espaço de mercado. Muito boas para fazer determinadas coisas, mas não vão substituir um profissional, nem vão ser a base do desenvolvimento de sistemas. Tem muita coisa que você não consegue colocar em inteligência artificial, não consegue colocar em máquina. Essas, uma série de coisas que você tem, intuição, entender na conversa com o cliente, se você está propondo, por exemplo, um projeto de de um sistema, se ele está gostando da ideia ou não. Às vezes ele não está expressando aquilo de uma forma clara através de texto, mas pelos gestos você está vendo que ele não está gostando, pela expressão do rosto dele. Então são coisas que eu, como humano, consigo interpretar, e não necessariamente a ferramenta de Vibe Code. Então, Vibe Code tem seu papel? Tem, mas não vai ser substituto de absolutamente nenhum profissional. Mas 2 perguntas que eu tenho aqui presente contigo. Uma, 2, talvez 3 áreas ou mais que sejam presentes para ti, que a inteligência artificial ainda não mostrou seu potencial. Talvez a gente vá ver, algumas elas entraram rapidamente, né, a parte de imagem, de vídeo, de produção, são simulações, né, mas a gente vê esse movimento muito forte. Claro, codificação, carros autônomos, né, como você comentou. Mas que outras áreas que não estão acontecendo ainda e que você acredita, né, com sua experiência, com seu know-how, sabedoria, que ainda vão ser impactadas positivamente com a inteligência artificial, né, seja qual o modelo, se é preditivo, generativo, que ainda não foram exploradas? Eu diria que, de uma maneira geral, qualquer área de negócio, de atuação profissional, inteligência artificial vai ter um impacto maior ou menor grau. Vamos pegar algumas. Você pega, por exemplo, na área médica, você tem alguns setores que você tem coisas mais tangibilizadas, análise de imagem, e você tem coisas que são mais intangíveis, por exemplo, a área de psiquiatria. A inteligência artificial pode ajudar em alguns aspectos? Pode, né, desde que haja autorização, você captar a conversa e, de repente, fazer uma análise de nuances do tipo de conversa que teve ali, da entonação. Isso pode ajudar depois o psiquiatra. Se bem que um bom psiquiatra, ele não precisa ouvir a gravação para entender a entonação que parece ali que a pessoa está mentindo. Você tem boa experiência,
dá para sentir pela expressão, pelo tom de voz, que é uma mentira que a pessoa está dizendo ali. Não, não estou sofrendo nada, né? Então ele tem essa aí que diferencia o bom profissional. Então, mas a inteligência artificial pode nos ajudar nesse aspecto, desde que realmente seja compensador. Por exemplo, um problema numa clínica veterinária é que depois que você faz a conversa com o paciente, do veterinário com o tutor do animal, você passa recomendações, mas muitas vezes a conversa se perde. Você passou lá o remédio, o medicamento, fez algumas sugestões de como cuidar do animal, mas muita conversa se perde, porque não grava, tem autorização, mas gravando e depois eu interpreto e consigo ver se eu falei tudo, se ficou faltando alguma coisa. Legal, mas nos cursos atuais fica muito caro para a a maioria das clínicas veterinárias são clínicas pequenas, o custo disso é muito alto. Então, às vezes, a tecnologia pode ajudar, mas o custo talvez não ajude. Esse é um dos motivos porque não impacta tanto quanto poderia impactar. Pode ajudar na ciência? Pode. Pode ajudar, por exemplo, na matemática? Pode. Alguns casos agora a gente viu de matemática, Sim, mas não que ele cria coisas novas, ele faz uma recombinação e consegue chegar a resultados que matemática levaria mais tempo, porque ele consegue ler 1000 artigos, porque são centenas de milhares de artigos de matemática publicados todo ano. Dificilmente o matemático tem tempo para ler centenas de milhares de artigos. Então ele consegue concatenar isso e chegar a uma conclusão de: olha, tem um caminho aqui interessante. Faz com que eu, como matemático, eu consiga ser mais produtivo, mas eu continuo como matemático. Eu consigo ter aqueles insights de inovação vertical, uma coisa nova, não horizontal, que é uma recombinação de coisas. A máquina é muito boa para recombinação horizontal, até porque temos sempre que lembrar, a inteligência artificial trabalha sobre o passado. Classificatório, preditivo, generativo é o passado que está lá, que ele leu, que aprendeu, que está fixo é, nos pesos, caso generativo. Em cima disso, eu recombino para trazer uma resposta. Eu não estou criando nada novo. Me parece coisas novas, porque eu tenho acesso a um volume, eu, como máquina, acesso a um volume imenso de informações. Então, se você me pergunta, por exemplo, sobre um assunto de história, eu te dou resposta baseado nos 20 livros que eu li. Se eu perguntar a uma máquina dessa, talvez sobre esse tema, como ele leu o equivalente a 20.000 livros, ele vai me trazer respostas que eu falo: uau, que coisa fantástica, ele inventou isso. Não, está lá. Só que eu não tive tempo de ler esses livros. Mas está lá. Ele não criou nada faz novo, sentido. ele combinou coisas. Então, eu vejo que todas as áreas, em maior ou menor grau, nós vamos ver o uso da inteligência artificial, como hoje nós vemos o uso do mundo digital, como hoje nós vemos o uso da eletricidade. Então, vai se espalhar. A eletricidade é básica, a inteligência artificial pode ter maior ou menor aplicação, mas hoje nós já temos tecnologias que impactaram muito o nosso dia a dia. Eu acho que o celular é um exemplo, né? A nossa vida de Sim, 20 anos atrás para hoje mudou. O iPhone surgiu em 2007, nós estamos falando de a fazer 20 anos. Mudou, acho. coisas que não existiam um tempo atrás, negócios e serviços que são ofertados hoje que não existiam um tempo atrás, um Waze, um Uber, um Airbnb, assim por diante, e eu consigo fazer isso com muita facilidade através de um smartphone. A internet que possibilitou até fazer essas coisas que o iPhone permite, a invenção do PC, do próprio computador. Então, coisas que mudaram bastante a nossa vida. A inteligência artificial é um desses conjuntos de tecnologias que vai ter impacto nos ambientes em maior ou menor grau. Mas, como ninguém pensa que o iPhone vai matar os negócios, pelo contrário, vai permitir a criação de novos negócios, a inteligência artificial não vai matar profissões, vai mudar, sim, coisas que eu faço muito repetitivamente. Inteligência artificial, os modelos podem fazer para mim, mas não vai acabar com a minha atividade. Não vai acabar com empresas. Permitir criação de outros negócios, vai permitir ajuste de outros negócios, vai permitir talvez gestões mais eficientes, desde que você saiba como usar. Permite fazer bastante mudanças na sociedade como um todo, mas não vai fazer assim uma virada de 180 graus, vamos para cá, agora é totalmente diferente. Não vai fazer isso. Nenhuma tecnologia muda a sociedade nesse ponto. Até porque mudanças sociais, mudanças tecnológicas têm impacto social e cultural muito grande. O mundo não é homogêneo, o mundo é heterogêneo. E eu acho curioso, o pessoal vai ao Vale do Silício e diz: no Vale do Silício está se fazendo isso. Legal, cara. O Vale do Silício está se fazendo isso, mas no Vale do Jequitinhonha não é assim. É um pouquinho diferente. Ambiente
cultural é diferente, socioeconômico é diferente. Pegar os Estados o Vale do Silício, comparar com outras regiões dos Estados Unidos, já tem uma diferença, Kentucky, Ohio. Vai comparar com o Brasil, é diferente, Rio, São Paulo, interior de Tocantins, de Mato Grosso. Vai comparar com o Congo, vai comparar com outros países da Ásia, são diferentes. As coisas não chegam no mesmo tempo e não são aceitas da mesma forma. O lado cultural pesa muito na adoção de tecnologias. Você vê que hoje mesmo, você vê, depois de 20 anos de adoção de iPhone, você tem países que usam muito intensamente ferramentas móveis, como na China, e países que, por uma série de razões culturais ou até socioeconômicas, usam muito menos. Não tem a comunicação que se faz em outros países. China, por exemplo, em alguns países da Europa, a comunicação ainda é mais humana, é menos automatizada. Eu acho que todos os setores, de alguma forma, vão ser afetados, mas não é uma transformação radical. Mudanças, nuances que vão mudando ao longo do tempo. Depois de 20 anos, sim, a gente vê resultados diferentes, né, o que a gente faz hoje, a gente não fazia 20 anos atrás. Mas não foi de um dia para o outro, levou 20 anos. Claro, Ao longo das décadas, nós vamos perfeito. mudanças acontecendo. César, gratidão pelo seu tempo, compartilhar essa visão, conhecimento. Já que falamos de filosofia, se você pudesse deixar uma mensagem profunda, filosófica para a humanidade. Imagina que você vai mandar um SMS para cada ser humano, vai deixar no outdoor, num billboard. Toda a raça humana vai poder ver essa mensagem que o César deixou durante 24 horas. Que mensagem seria essa? Uma mensagem profunda é difícil, mas eu acredito que, à luz da minha experiência, nós temos que ser muito racionais e menos emotivos ao olhar tecnologias. Tecnologias são muito sedutoras. À medida que a gente toma contato com ela, e nós não a conhecemos com uma certa profundidade, parece mágica, né, toda nova tecnologia parece uma mágica. E nós acabamos sendo, inebriados por ela, né. O mundo vai mudar. Não é a primeira vez que se fala que o mundo vai mudar. Então deixemos de ser tão emotivos com a tecnologia, não vamos antropomorfizar a tecnologia. É uma tecnologia, está ali, é uma máquina com circuitos eletrônicos, com linha de código, é isso. Dá a impressão de inteligência, mas não é inteligente. Continua sendo uma máquina com circuitos e assim por diante. Considerando as tecnologias como são tecnologias, não como seres conscientes, eu acho que nós vamos ser muito mais humanos e conscientes em aplicar essa tecnologia e não correr riscos desnecessários.